Raíssa, como foi o ponto de partida que você, vivendo toda essa vida, você disse assim, não, agora eu não vou aceitar mais isso, eu vou mudar de vida. Como foi esse encontro com Deus? Como foi essa mudança, essa transformação de vida? Porque hoje você é uma pessoa transformada, né? Graças a Deus. Como foi tudo isso? O ponto de partida, Mara, foi como eu já estava carregando muita dor, como existia um vazio muito grande dentro de mim, e eu achava que tudo que eu estava fazendo poderia, de alguma forma, preencher esse vazio. Porque eu acredito que esse vazio, ele já existia. E essas manifestações só evidenciaram mais aquele vazio dentro de mim. Então, por isso, eu tomei tantas atitudes para tentar confortar minha alma, confortar o meu coração. E eu até disse em uma oportunidade que eu tive de ministrar a palavra de Deus, que eu ouço muitas pessoas que vieram do homossexualismo, que vieram da vida de travesti, né? Que eles aconteceu alguma coisa na vida deles de tão grave para eles chegarem até a Cristo. Só que para mim não foi dessa forma. Sim. Eu tinha tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha fama, né? As pessoas respeitavam o nome que eu tinha adquirido no longo tempo que eu vivi. Então, o que me fez entender que eu precisava de Cristo foi quando eu tive a oportunidade de ir a uma igreja, né? A igreja que eu... Até então você não tinha frequentado a igreja porque seus pais eram católicos? Ou Sim. Já tinha tido alguma experiência? Essa minha vizinha, que foi a pessoa, o canal para meus pais poderem me criar, ela sempre me levava a essa igreja que eu me congreguei, né? Me congreguei. Sim. Lá 11 anos. Sim. Eu me congreguei lá 11 anos. E ela sempre me levava nesse período, nessa minha infância, na minha adolescência. Sempre que meus pais liberavam, eu ia para lá. E eu tinha esse conhecimento quando criança, mas assim, nunca foi a mesma coisa que hoje. Né? O entendimento que eu tenho hoje me fez decidir aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, quando eu fui para Cristo, eu sempre digo isso, eu não fui porque eu estava doente, eu não fui porque... Eu fui porque eu precisava. Existia sim uma doença, que era no espírito, né? Que era na alma. Que gritava. Ali, né? E gritava muito. Nossa. Gritava muito. Eu sentia contrações de tudo que eu vivia. Eu bebia, eu fumava, eu me drogava, eu fui pro candomblé, fui buscando recursos para tentar preencher esse vazio. Sim. Mas todas as vezes que eu saía desses ambientes, que eu chegava na minha casa, o vazio estava lá. Nossa. A dor só aumentava. Então eu vi que esses recursos não estavam sendo eficazes para a dor que eu carregava, para as feridas que foram criadas dentro da minha alma. E aí um amigo meu, né, que ele tinha aceitado a Jesus, já estava há uns 2 anos que ele tinha aceitado a Jesus, ele veio do homossexualismo e ele me fez um convite para ir na igreja, perguntou se eu tinha disponibilidade, justamente no dia que eu estava muito mal, né, eu tinha passado por uma situação muito difícil na vida, eu tinha, como eu posso dizer, eu tinha sido ridicularizado numa situação, né, eu estava muito para baixo nesse dia, e ele perguntou se eu queria ir, eu disse sim, fui na igreja, ouvi a palavra, mas eu não quis aceitar Jesus. Sim. Só que passou acho que uns 3 dias, ele direto lá em casa, vamos na igreja, e eu disse, tá, eu vou contigo lá. E quando eu fui, né, era um culto de jovens, eles estavam vindo do retiro espiritual. Eita, tava todo mundo no... Tinha muita gente ali envolvida. Eu via um movimento assim que eu não entendi aquele movimento. Gente, todo mundo alegre. Esse povo é muito alegre. Eu dizia assim, esse povo é muito alegre. Acho que eles já são alegres demais. Acho que isso é fingimento deles.
Eu Nossa. pensava comigo assim. Porque você vivia uma farsa também, Sim, né? eu E isso que poucas pessoas conseguem assumir isso. Porque o que a gente percebe é pessoas que querem aparecer, que querem ser vistas, que querem ser lembradas, que querem isso e aquilo, que querem fama, mas escondem um vazio, uma tristeza quando está a sós, né? Isso. E aí você viu aquilo tudo e diz, esse povo tá fingindo também. Tá fingindo. E eu olhava, eu sempre via os jovens na igreja e dizia, gente, o que esse povo faz dentro da igreja, gente? Por que esse povo tá dentro dessa igreja? E Porque feliz. eu vi assim, não. E nesse dia eu lembro que foi a minha primeira experiência espiritual. Sim. Quando eu cheguei lá, eu me vestia de mulher, né? Eu já tinha mudado todas Tinha as minhas cabelão. vestes. Cabelão. Não consigo imaginar você de cabelão. Totalmente transformado, né? Tem até umas fotos minhas nas redes sociais. Sim. E eu fui pra lá, me sentei e ouvi na palavra. E a minha primeira experiência espiritual, o Senhor me fez me enxergar no mundo espiritual. Sim. Eu me via com uma roupa totalmente assim, fumascada. Como é que eu posso dizer? Como se eu tivesse pegado fogo e a minha roupa tivesse toda retalhada de fogo, queimada. Sim. E eu via muitas correntes em mim. Nossa. E eu comecei a me desesperar com aquilo, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão profunda assim. E a pessoa que estava comigo percebeu que eu estava muito aflita. Eu queria sair, mas eu não tinha força para sair daquele banco, né? Que eu sou da época do banco. E eu sentado lá naquele banco duro, e eu queria sair dali, mas eu não conseguia sair. Força. Era algo me oprimia. E de repente, né, eu desapareci daquele culto. Quando eu me vi jogado no chão, de joelhos, eu só ouvindo alguém muito longe dizendo assim, quem quer aceitar a Jesus? Quem quer aceitar a Jesus? E o povo, e a multidão, e os jovens ali frenéticos, adorando a Deus. E eu, no meio daquele povo, me arrastando, porque eu não tinha força. Um peso tão grande em cima de mim. Meu Deus. Porque a minha alma já tinha decidido. Eu já tinha decidido dentro de mim, eu vou aceitar Jesus. Sim. Hoje eu só saio daqui aceitando Ele. Então, como eu não tinha força, eu não tinha encontrado força física para levantar. Então, eu fui me arrastando. Eu fui descendo no banco e fui me arrastando, passando por meio do povo, e o povo sapateando, e o povo falando em mistério. Meu Deus. Quando me viram lá na frente, Aí o mistério foi grande. né, o meu dirigente me olhou, que ele não era dirigente, ele depois foi ser meu dirigente, que ele me olhou, ele falou assim, esse jovem está aceitando a Jesus. A igreja ficou mais alegre ainda. Meu Deus do céu, imagina. Foi um negócio tão tremendo. Eu ouvia gente falando em línguas diferentes. Meu Eu Deus, via que é gente isso? Onde é que eu tô? chorando. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Eu pensei assim, foi o que eu fiz de errado. Mas naquele momento, a mesma visão que eu tive das correntes, eu vi, no momento em que cheguei lá, eu vi e ouvi aquelas correntes sendo quebradas. Meu Deus.